Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo informativo da nossa série IFCE contra o coronavírus. Você já deve ter ouvido falar nos agentes de endemias, aquele pessoal que vai de casa em casa, batendo a porta para fazer a verificação residência por residência, né? Também já deve ter ouvido alguém falar alguma frase do tipo, vamos lá, tava todo mundo doente na escola, parecia até uma epidemia. E também agora deve estar entrando em contato com o termo pandemia. Afinal, nós estamos vivendo uma pandemia, a do coronavírus, Covid-19, todo mundo passando por isso agora mesmo, não é isso? Mas vem cá, você saberia explicar as diferenças entre esses três conceitos? Endemia, epidemia, pandemia? Para tentar clarear um pouquinho essa questão, a gente tem a participação do professor Júlio Camilo, ele é docente de Biologia do campus Fortaleza do IFCE. Tá contigo, professor? Se você está na internet nesses últimos dias, e espero que sim, porque é para estar em casa, não é para estar na rua, você deve ter se deparado com alguns léxicos que são bem diferentes, como é o caso de endemia, epidemia, pandemia, gatomia, é tanto mia, né? A gente se perde aí nessa quantidade de palavras. E eu estou aqui para tentar explicar um pouquinho o que é que significa cada uma delas. Uma endemia ou uma doença endêmica nada mais é do que uma doença que ela tem um padrão de ocorrência relativamente estável numa área geográfica ou num grupo populacional. Deixa eu pegar um exemplo simples. A gente pode dizer que dengue é uma doença endêmica aqui no Brasil, já que todos os anos a gente tem caso de dengue. Posso falar que a malária é uma doença endêmica aqui no Brasil, já que todo ano temos casos de malária aqui no Brasil. Tá? Então isso é uma doença endêmica. E o que é uma epidemia? Epidemia nada mais é do que a ocorrência, seja numa região ou numa comunidade, um número de casos muito maior do que o que se esperava. Então isso a gente pode dizer que é uma epidemia. Não obrigatoriamente a doença tinha que ser endêmica naquela região. Por exemplo, a gente esperava que tivessem 0 casos ao longo do ano, ou seja, a doença não tinha naquela região. E a gente tem 50 casos, eu posso falar de uma epidemia, que pode ser causado por vários fatores, né? Doenças contagiosas, questões ambientais e vários outros. Então, endemia nada mais é do que você ter uma quantidade mais ou menos estável de casos ao longo do ano daquela doença, e aquilo não se modificar muito. E epidemia é quando você tem um surto daquela doença. Não tinha ou tinha uma quantidade muito pequena, e aí há um surto, há uma grande quantidade daquela doença. Então a gente chama de epidemia. Endemia entendido, epidemia entendido. Tá. E o que é a pandemia? A pandemia nada mais é do que uma epidemia com proporções globais, que é o que a gente está vivendo agora com a Covid-19, né? Ela não deixa de ser uma epidemia, só que é uma epidemia com proporções globais. Então assim, quando a gente fala de endemia, de uma doença endêmica, é uma doença que já acontece normalmente naquela região, mas numa quantidade estável. Essa é a ideia. Uma epidemia é quando aparece uma doença que acontece numa quantidade absurdamente maior do que era para ser. Há um surto daquela doença. Entenda que não obrigatoriamente tem que ter endemia para acontecer epidemia. Eu posso ter um local 0 casos daquela doença e de um ano para outro, por algum motivo, seja um motivo ambiental, seja um motivo de contaminação, sai de 0 casos para uma quantidade absurdamente alta de casos. E a pandemia? A pandemia nada mais é do que uma epidemia em proporções globais, tá? Então, epidemia, pandemia e endemia são as mias que a gente se depara aqui na internet. Eu posso pegar um exemplo musical, vamos dizer assim, tá? A música sertaneja ela sempre existiu, né? Ali no interior de Goiás e tal. Então a gente poderia dizer que no interior do Goiás o sertanejo ele é uma música endêmica. Massa. Na década de 90 a gente teve uma grande explosão sertaneja com Leandro e Leonardo, enfim, Zezé de Camargo e Luciano e tal. Nós tivemos uma epidemia de sertanejo naqueles anos, né, 90 e tal, começo dos anos 90, finalzinho dos anos 80. Depois aquilo ali caiu, outros ritmos vieram à baila, né, e nós continuamos com o sertanejo tocando ali de forma endêmica no interior do Goiás e tal. Hoje em dia nós tivemos o quê? Nós tivemos uma outra epidemia, vamos dizer assim, de sertanejo. Começou Jorge Mateus, Bruno e Marrone e tal, e voltou de novo. E nós temos até um caso de pandemia sertaneja que seria o Michel Teló, né? Com Ai Se Eu Te Pego. Seria um caso de pandemia que se espalhou no mundo inteiro. Tá? Só pra gente tentar entender, essa seria, musicalmente falando, essas seriam as diferenças. Então
Então é isso, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, explicando mais um pouquinho de ciências, tá? Então continuem com a gente e até a próxima. Valeu!